Ah, querida hermana, ¿todo bien? Muy bien, ¿y tú? También. Hoje estamos homenageando os nossos antepassados, estilo vovó, que Ah, fazia toques. que demais! Sério que você colocou isso para fazer essa homenagem mesmo? Claro, a minha avó, opa, minha avó usava muito coques. Eu não tenho cabelo tão comprido quanto o dela, mas eu fiz a homenagem. Ai, que lindo isso, Michele! Eu fico emocionada, porque eu ando É cuidando do cabelo para lembrar da minha força, isso. Eu né? também estou deixando crescer por conta disso, né? A força tá, como dizia Sansão e Dalila, né? Tá lá no nosso, as anteninhas que criam forças, né? Eu tô buscando essa força, porque domar tudo isso é complicado. É complicado, ainda mais com a história toda dos nossos antepassados, fica mais ainda, não é? Pois é, Michele, nem me fale, porque eu ultimamente eu tenho vivido essa história de antepassados como nunca, né? E a gente já tem aí o nosso dia e horário para se aprofundar aí nas esferas, porque são muitas Exato. esferas nessa história toda. E aí a gente, por ser exatamente irmã, compreender essa nossa frequência necessária, né? Esse alimento de alma, né? Então a gente vai tomando coragem e vai saindo para o armário de Nárnia. E aí, Exatamente. vamos lá, porque você tem um estudo que eu acho ele maravilhoso. E aí eu queria que você apresentasse esse trabalho que você está realizando. Então, primeiro, quero agradecer muito o convite por estar me estimulando a sair do armário de Nárnia, né? Sempre uma aquariana para fazer isso. Aliás, agora as crianças novas, né? A nova geração 2021 já nasce com essa configuração toda, né? De conjunção Saturno-Júpiter. Com fome. As crianças que eu tenho acompanhado que estão nascendo, tudo assim, com uma fome absurda. Sim, mas se você for olhar, Helena, que geração nova, maravilhosa que vai nascer, porque assim, filhos provenientes de uma pandemia, de repente, vão nascer com uma conjunção maravilhosa de Júpiter e Saturno, né? Em Aquário, já vem sabendo tudo, já vem, não, sabe, já estão prontas para poder ensinar as pessoas. É o Aquário. Eu tenho Saturno e o Júpiter em Aquário. Aliás, eu tenho 6 em Aquário, né? Então, se prepare para a lua nova de Aquário, né? Em 11 de fevereiro. Que vão estar 6 planetas em Aquário. Exatamente. Não, eu vou ficar aqui meditando. Eu vou me pôr aqui dentro de um labirinto. Deixa eu só colocar aqui o fone que está dando eco. Tá. Essa questão do Júpiter e Aquário é um pouco do que eu venho sentindo, que eu vou falando, né? Eles vão nascer com uma dificuldade de entender o que eles sentem. E se eles não entenderem, o Urano vai arrebentar a pele, vai tirar o couro. Eles vieram para trabalhar, não vieram para outra coisa. Não, vieram para trabalhar, vieram para trazer uma série de informações das estrelas, porque eles já estão naquele aguadeiro, né? O aguadeiro de Aquário. Trazer aquela questão, aquele ar, aquela renovação de energia. Vai ser um trabalho maravilhoso deles, vai ser um trabalho lindo. Aliás, falando nisso, eu até fiz o mapa dessa hora que a gente está falando, até para já entrar no esquema, né, e mostrar como é que funciona. Deixa eu só fazer aqui uma mágica, vamos ver se vai dar certo. Dá certo. Esse aqui é exato, não sei se dá para você ver.
Bom, afasta um pouquinho mais, agora dá para ver. Assim dá para ver. Dá para ver. Então, esse aqui Não, agora é o um pouquinho mapa. mais perto, um pouquinho mais perto só. Isso, perfeito. Então, esse aqui é o mapa de uma criança, se ela nascesse agora, como seria o mapa dela, que é o mapa da nossa live. Então, ela teria um ascendente touro, com Urano abrindo o mapa dela, e o meio. Pois é, e o meio de céu com toda aquela galera lá em cima, Plutão, Saturno, Júpiter, tudo de mãozinha dada. Ave Maria. Pois é. Então, para entrar no nosso assunto, é assim, o que é exatamente esse trabalho que eu faço? Primeiro, eu quero dar nome a quem criou isso tudo, que é muito importante a gente honrar quem criou isso tudo, né? Que é Daniel Dancourt, que ele era um astrólogo, um psicólogo, um terapeuta, e ele iniciou esses estudos de astrogenealogia, psicogenealogia em 2001, 2002, aí onde você está, em Madrid. Né? Ele, infelizmente, ele já faleceu. E em 2003 ele começou juntando todos os conhecimentos dele, todas as formações que ele teve, ele começou a fazer formação de astrogenealogia. Então ele começou a dar cursos aí em Madrid, começou a dar cursos na América Latina, e nesse meio tempo ele formou a pessoa que eu estudo, que é o Enzo de Paola, que mora aí hoje também em Palma de Maiorca, que quem trouxe para cá o Enzo de Paola foi o da Astrogenealogia Brasil, que inclusive está seguindo a gente e segue você bastante. Ela trouxe ele em 2018 para trazer a primeira formação aqui de astrogenealogia, né? Não a primeira formação, a primeira formação que eu digo para nós aqui no Brasil pessoalmente, isso foi em 2018. Né, a gente faz estudos ainda, a gente tem um grupo de estudos, a gente continua estudando com o Enzo, se aperfeiçoando cada vez mais. Então, o que é exatamente esse mapa astrogenealógico? Né? Eu diria que o mapa, ele leva a gente a olhar para o nosso passado com um olhar de saberes antigos no nosso olhar, no nosso contrato do mapa. Por quê? Porque o nosso mapa natal, como você sabe, talvez as pessoas que estão assistindo a gente também saibam, ele tem algumas coisas que são importantes. A gente precisa saber a hora do nascimento, o local, para saber exatamente, a data certa, para saber exatamente como que aquele mapa, como estava o céu naquele momento. E aí a gente pega alguns aspectos para a gente poder fazer essa avaliação. No mapa astrogenealógico, eu diria que a gente pega essas informações, mas a gente pega também o nosso DNA familiar. Por que eu falo DNA familiar? Porque a gente não só adquire dos nossos pais o nosso DNA sanguíneo. Não é só a cor dos olhos, não é só a cor do cabelo, não é só o biotipo físico. A gente pega também tudo que aconteceu na história deles que a gente não estava presente, mas que a gente, por algum motivo, isso afeta a gente hoje. Por quê? Porque a gente veio deles. A gente veio de um pai e de uma mãe. A gente veio de avós. Então, isso tudo nos afeta nos dias de hoje. É o que a gente chama, né? Eu diria assim, o que aconteceu com o seu pai provavelmente afetou você. Por exemplo, no meu caso, eu morava no Egito e por circunstâncias eu vim para o Brasil. Claro que tudo isso que meu pai viveu no Egito, toda essa história que ele viveu no Egito, toda essa carga genética que ele teve, influencia na minha vida hoje. Porque eu tenho uma referência de pais italianos, de avós franceses, e aí você vai pegando toda essa carga deles hereditária. E com isso a gente vai fazendo essa linguagem simbólica, né? A gente vai estudando como que acontecimentos naquela época podem interferir na minha vida hoje.
Mas, na realidade, esses acontecimentos, que são todos eles transportados de geração para geração. Então, coisas que não foram faladas no passado, segredos que foram guardados no passado, coisas que eram proibidas no passado, a gente revela no nosso mapa. A gente traz isso escondido no nosso mapa. E para isso a gente precisa decodificar esse mapa. A gente precisa entender da onde que veio essas memórias, como a gente chama, né? Essas histórias que não foram contadas, ou pessoas que foram excluídas, ou pessoas que não foram reconhecidas, ou segredos que não foram contados. Está tudo ali no seu mapa. A gente consegue ver isso ao longo das nossas, das histórias que são contadas. Se você olhar o mapa do seu pai, da sua mãe, você vai ver a história, e aí você provavelmente vai encontrar algumas semelhanças no seu mapa de repetições. Por quê? Por que a gente repete isso? Porque tudo que foi calado, tudo que a alma sentiu, mas que não foi verbalizado, alguém na família resolve trazer isso e honrar. Sempre é por lealdade. Por incrível que pareça, é sempre por amor. Seja ele um amor construtivo ou seja ele um amor que domina, mas é sempre amor. Porque se a gente for partir de um princípio, quando nós nascemos por um ato de amor, né? Independente de qual, mas foi um ato de amor. Só que a gente, eu quero deixar isso muito claro, a gente não está julgando as ações que os nossos antepassados fizeram, porque a gente não estava lá e a gente não viveu aquilo. A gente só está reconhecendo que eles fizeram de alguma forma, e que talvez era a melhor forma que eles saberiam fazer, mas que nós podemos talvez dar uma continuidade e fazer melhor, por conta das circunstâncias de hoje, que naquela época talvez elas não existissem, né? Logicamente, você vê hoje, a gente está falando como se você estivesse aqui, eu estivesse na sua sala e você estivesse na minha. Né? Antigamente isso não existia. Precisava de uma carta, precisava ter um navio, demorava um tempão para chegar. Eu lembro quando eu saí do Egito, eu vim para cá de navio, eu demorei quase 2 meses para chegar aqui. Hoje em dia, se eu pegar um avião, se não fosse a pandemia, amanhã eu estava aí te dando um abraço. Ai, que delícia! Que delícia, né? Ai, então, sim. Pois é, mas em breve. Então, na realidade, o que a gente faz com isso tudo, né? A gente se reconecta com a nossa história, a gente se reconecta com a nossa origem. E, de novo, eu vou tocar no assunto do momento atual, que nem eu falei agora há pouco das crianças. Não é à toa que a próxima lua cheia que a gente vai ter, que é agora, dia 30, vai ser no eixo Câncer-Capricórnio, que tem a ver com os nossos antepassados e com da onde a gente veio e para onde que a gente vai, né? Então, tudo isso vai levando a gente para essa história. Na realidade, é para a gente dar uma continuidade, não é para a gente ter o peso, né? Não é para a gente trazer a questão do porque a minha família viveu todo um contexto, então eu vou me chicotear. Não. É muito pelo contrário, é para a gente deixar a mochila leve. Até porque na astrogenealogia e na sistêmica, porque a astrogenealogia é né, a gente também trabalha constelação, sistêmica, etc., ela fala muito isso. Quando você consegue fazer o movimento, você libera os seus descendentes. Então, você ordena a árvore genealógica, né? Então, eu diria para você que, na realidade, tudo começa da nossa avó paterna. Ela tem toda a compreensão da nossa linha ancestral. Até por isso, como eu te falei, vim honrar minha avó, né? Por quê? Porque quando a nossa avó estava grávida, lá atrás da nossa mãe,
Na realidade, ela tinha carregava nos ovários dela, né, os óvulos que tinha o óvulo da minha mãe e o meu óvulo, né? Então, na realidade, um desses óvulos da sua avó continha o seu nome. E aí, o que acontece? Tudo que ela passou naquela época, todas as emoções, todas as questões que ela... as inseguranças, os receios, as alegrias, as aflições, tudo isso foi passado para esse feto. E, consequentemente, a gente acaba recebendo isso, né? Todas essas transferências de informações e de emoções. Tipo, né? Naquela época, a sua avó é de que época? Minha avó paterna? A sua avó materna? A minha avó materna... A avó paterna, pode ser, a sua avó paterna de que época era? Era do século passado, ou seja, se meu pai, se tivesse vivo hoje, teria 96 anos. Então, olha que beleza. A minha avó é de 1900, alguma coisa assim, não sei. Então, naquela época, imagine quantas aflições talvez ela tenha passado, né? O marido ia trabalhar... Então. Todas, porque ela era uma mulher que nasceu numa zona da Polônia que foi conquistada pela Rússia, que veio para o Brasil porque casou com meu avô Jacob Gerenstadt, morou no Rio, não sei o que aconteceu, eles se separaram, não conheço a história, tem um véu aí, né? Meu avô Jacob casou, aí tem todo um outro lado da família, e ela foi morar na Bélgica com um novo marido. E sei que o meu pai meio que morou uma parte na Bélgica e uma parte no Brasil. Então, olha só o DNA que eu tenho dentro de mim. Fora que o meu avô, mesmo que tenha nascido na Polônia, na parte russa, era de ascendência alemã. Olha só. Porque então, tem uma linhagem que serviu o czar na Alemanha. Então, tem toda essa história por detrás. Sim, e que provavelmente está no seu mapa porque o seu pai foi um imigrante. O seu pai veio de um outro lugar para cá. Então, ele trouxe essa história dentro dele. Ele trouxe essa história... Ele nasceu no Rio de Janeiro. Sim, mas a mãe não. A mãe não. Exato. Então, no DNA dele, traz essa memória de imigrantes pela mãe, ou pelo avô, ou pelo bisavô, que contam toda essa história. E no seu mapa, provavelmente, tem isso de imigrantes. Né? Eu aqui. Ó, você aqui, exatamente. Ó, você aqui. De novo, 30 anos depois, para a mesma região. Exato. Então, para você ver como tudo é cíclico na nossa vida, né? Que era exatamente isso. Tudo faz parte de um ciclo, porque a gente vai repetindo essas histórias que eles viveram e, de alguma forma, também a gente repete, às vezes, nem sem saber por quê. Mas a gente acaba fazendo, né? Então, você imagine quantas coisas a sua avó passou de inseguranças, ou de medos, ou de questões que, meu marido foi trabalhar, será que ele vai voltar? Eu estou aqui, como é que vai ser essa criança nesse mundo, com todas essas coisas que estão acontecendo? Tudo isso aí foi transmitido. E aí você vai falar assim para mim, mas por que da minha avó, né? Por que a minha avó e não o meu avô? E aí eu vou dizer para você assim, porque no homem, os espermatozoides, eles se renovam praticamente constantemente. E os óvulos, nossos óvulos, eles são uma coisa que, a partir da vida adulta, eles são sempre os mesmos, eles não são renovados. Então, essa carga está no nosso DNA da célula da mitocondrial. Então, é uma coisa assim, é um DNA que está dentro dele, que é por isso que a gente carrega isso da nossa avó e não do nosso avô, né?
Porque às vezes as pessoas falam para mim, mas e o meu avô, não conta? Conta, mas é por conta dessa história, né? E aí a gente vai tendo várias pistas para a gente poder começar a entender todo esse processo, né? A gente vai vendo como que esses ciclos se repetem, como é que esses padrões se repetem, como é que essa história acontece. Então, por exemplo, um dos exemplos que a gente pode ter é assim, a ordem que nasceram os filhos. Por exemplo, você e eu somos filhas únicas, mas quem tem mais de um filho, os primogênitos geralmente seguem mais a linha do pai, são mais responsáveis por darem a continuidade e o início da história, né? Por exemplo, o nome da pessoa, se a pessoa tem o mesmo nome ou carrega o nome de algum ancestral que passou, isso também conta pra gente um pouco dessas dicas. A data de nascimento, se a pessoa nasceu na mesma data de um ancestral, né? Isso também acaba trazendo questões pra gente dessas pistas que a gente vai tendo para nossa história. E como tudo começa do nosso pai e da nossa mãe, claro que você já deve saber, mas na astrogenealogia a gente vê que prosperidade e abundância dependem do pai e da mãe, né? Abundância é materno e prosperidade é paterno. Então, independente da relação que a gente tenha com mãe, independente da relação que a gente tenha com pai, a gente está aqui vivo por conta deles. A gente não está aí falando de amor, a gente está falando de vida que eles deram para a gente, né? Nós estamos vivos hoje por conta dessa relação de amor, desse esperma com esse óvulo, que gerou a gente. Então, isso é muito importante a gente saber, porque isso me lembra de novo muito a minha avó, porque a minha avó falava assim, quando você quiser conhecer alguém como ele é, veja como ele trata a mãe. Porque aí ele vai tratar você daquela forma. Em algum momento, esse padrão vai ser repetido. Exato! Pois é, então. Não, mas é exatamente isso. Eu fiz direitinho. Não, você trata muito bem. Por isso que eu estou falando isso. Eu sei que você... Eu sei que você trata, durante muito tempo, abriu mão de você para cuidar dela. Eu sei disso. Mas é exatamente isso, né? Então, dentro dessa reconexão com os nossos pais, a gente tem, como a gente chama na sistêmica, ordens de leis, né? Leis do amor. O que seriam as leis do amor? Na verdade, são 3. Uma que é de pertencimento, né? Que a gente vê pelo nosso mapa, pela relação com a Lua, que isso mostra o quanto eu estou inclusa ou o quanto eu estou excluída da minha família, né? A exclusão, vamos entender assim como uma coisa, pela astrogenealogia, a exclusão é uma coisa assim, o que não se fala, mas se sente na alma, né? A outra relação é a relação de hierarquia, que a gente vê pelo Sol, por Júpiter e por Saturno, né? Que a gente vê o lugar que cada um tem. É bem aquela coisa, como, parece um pouco, é uma questão assim, o menor ajuda o maior ajuda o menor, quem chega primeiro tem preferência para quem chega depois, os mais jovens respeitam os mais velhos, e assim a gente vai trabalhando. Bem coisa de Saturno e Júpiter, né? O pai e o filho ali. E aí a outra lei que a gente fala é a lei do equilíbrio, né? Aquela coisa do dar e receber que a gente vê com Marte e com Vênus, que é aquela questão. E isso é muito importante porque nós, dessa geração, pelo menos da minha, da sua, e talvez de muitas pessoas que estão assistindo a gente, é aquela geração de nunca pedir, sempre fazer primeiro pelos outros e depois pela gente, né? Pelo menos era assim. Primeiro você oferece para os outros, depois você come. Primeiro você pergunta, depois você faz.
E, na realidade, pela astrogenealogia, isso é um pouco diferente, porque se eu não souber pedir para os meus pais, eu não vou saber pedir para a vida. Se eu não souber ter essa relação com eles, eu não vou saber me relacionar com os meus parceiros, não só afetivos, qualquer parceria. Porque eu não tive essa troca de dar e receber com meus pais. Então, isso acaba influenciando na minha relação na vida. E você também, de novo, vou dar você, né, como tópico, porque até a gente falou há pouco tempo do seu mapa, você tem esse paralelo de casa 1 e casa 7, que é o eu e o outro, que você tem todos aqueles seus planetas em aquário, que é bem essa coisa, né? Você faz as parcerias, você tira pessoas que nem eu do armário de Nárnia, você trabalha essas relações, né? Então, isso também é muito importante. Então, é importante a gente saber ter esse equilíbrio. É importante também saber receber. É muito importante a gente saber receber. Não é só o dar. Né? Exato, até porque você também sabe disso, na Cabala tem o pão da vergonha, né? Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão, a gente precisa se colocar na condição de saber receber. Né? Essa questão de trazer essa história e falar, ok, estou pronta, obrigado, agradeço e recebo. Tá tudo bem, não tem problema. Não é ser menor receber, muito pelo contrário, né? E como eu falei agora há pouco, né, essa questão da abundância tem a ver com a nossa mãe, é muito importante essa nossa relação, né, maternal e a relação de dinheiro. Porque, de novo, meu pai me dá a força da realização profissional, da realização como pessoa, e a minha mãe me traz toda essa questão dessa abundância, dessa coisa que cresce, que prospera, que traz as questões todas, né? Então, não tem como a gente aceitar a vida sem ter essa aceitação da nossa mãe. Volto a dizer, não importa a relação. Importa que ela nos gerou vida. Exato. É isso que a gente agradece, a vida que recebemos. Dentro desse contexto todo, Helena, a gente tem o que a gente chama de memórias. No nosso mapa astrogenealógico, a gente tem memórias. Nós temos 4 memórias que a gente chama de memórias sistêmicas. A gente tem uma memória ancestral, né, que a gente olha, ela é uma memória que traz a gente lá da nossa 6ª, 7ª geração, dos nossos tataravós, né? A gente tem a nossa memória mental ou intelectual, que traz a história dos bisavós, né? Dos homens, dos originais, dos revolucionários que puderam acontecer na nossa família. Aliás, né, se essa criança que eu fiz o mapa hoje estava nascendo, com esse Urano abrindo aí a casa, com certeza o pai dela seria um revolucionário. Com certeza. Seria como a gente chama, né, uma ovelha negra. Né, o que veio para trazer. Na realidade, a gente, até pouco tempo atrás, a gente tinha muito essa coisa de não querer ser chamado de ovelha negra, mas ser chamado de ovelha negra é maravilhoso, porque você é o estupim da mudança da sua família. Isso é um espetáculo, né? E aí a gente tem a memória cognitiva, que é uma memória que vem das nossas avós, e tem a memória emocional, que vem das nossas mães. Né? Então, essas memórias, elas contam pra gente um pouco da nossa história. Se é uma memória de terra, de fogo, de ar ou de água. Aí ela vai nos trazendo mais informações. Dentro dessa memória, a gente tem algo que também a gente vê no signo oculto, no mapa, que a gente chama de signo oculto. Que eu não sei se você lembra, eu vou até mostrar de novo, no mapa aqui, esse ponto, essa é a parte que está mais escura do mapa. Esse seria o nosso signo oculto.
E por coincidência, que nada é coincidente, o signo oculto dessa criança é Virgem. Quando eu vi isso, Madre mia, eu falei, meu Deus, não é possível. Olha só, de uma certa forma, essa criança está honrando você e eu, porque eu sou virginiana, e ela está abrindo um mapa com Urano, que é o seu regente do seu signo, que é Aquário. E eu tenho tá Urano muito... na 1. Então, e você tem Urano na 1. Olha só. Então, tá trazendo muito essa história, né? É muito interessante. E o que essa criança com esse signo oculto seria para poder ela fazer? Seria uma criança, por exemplo, o que é olhar essas questões de Virgem, né? Virgem é o que no mapa? A casa 6, a casa do cuidar, a casa do trabalho, a casa do cotidiano, né? Então, o que essa criança teria, por exemplo? Ela iria ter aversão a doenças, ela iria ter a querer muito cuidar das pessoas, às vezes até ser muito colaborativa, às vezes até em excesso, porque isso é uma coisa de Virgem, eu conheço bem isso, né? Seria uma criança que estaria sempre procurando organizar as coisas da família, trazer a responsabilidade, trazer o foco, trazer a questão do olha, isso aqui está precisando organizar, vamos lá, vou te ajudar, mudar essa frequência dessa família. E ela tendo esse Urano, né, que também a gente vai olhar, logicamente, ela pode ter tido, apesar de um pai ter sido inovador, mas talvez ele foi ou frio, ou ele foi excluído da história, ou de alguma forma ele não se achou no lugar da família dele, porque quem tem Urano assim, ele meio que encontra uma certa dificuldade, você melhor que eu pode dizer isso, encontrar o seu lugar, né? Encontrar a sua tribo, encontrar a sua questão. Aqui eu vou fazer só uma pausa, porque claro. Você sabe que Aquário e Virgem tem todo aí um problema, né, mitológico. Tem aí alguma coisa que vem de éons. Eu vejo essa questão da pessoa também não querer assumir tudo que vem pela frente. Entende? Porque é muito, muito, muito grande. Entende? É muito grande o que vem pela frente. Vai pedir muita dignidade virginiana. Eu acho que ser um virgem na essência do contexto, porque como escreveram, né? É um servir e não é uma servidão. Isso, exatamente. Então, não é se humilhar, é prestar serviço à humanidade, na realidade. Exato. E isso, essa coerência é muito grande. Claro, é muito grande. E no momento atual, mais ainda. Né? Porque você vê, a gente está entrando numa era, né, que já está nascendo com essas crianças, já está se formando, porque a era não acontece, ela vai sendo formada, né? Vai sendo gestada, que nem uma criança. Então, essas crianças e essa nova era, claro que ela não vai querer ficar, como a gente está falando do lua cheia que vai ter agora, dia 30, nesses paradigmas, nesses aprisionamentos, nessas crenças, nessas tem que, nessas você precisa disso. Não, agora tem que ser um novo Aeon. Né? Um novo patamar. Eu vejo isso como uma total quebra daquele menino que eu atendi uma vez numa cidade que eu viajei aí para o interior do Brasil, com 17 anos. Ele veio fazer o mapa e me perguntou se ia dar certo ele estudar tal faculdade para ter tal cargo público, porque assim ele tinha a aposentadoria garantida.
A aquariana é a aquariana que fica sem palavra, né? Como você já tem todo o seu projeto futuro, você sabe que é isso, né? E aí eu vejo esse servir, que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque também acomoda. Isso. Não é para acomodar. Não é para fazer o sacrifício, não é para fazer o sacrifício, é para fazer a questão de você se colocar a serviço, sem acomodação. Até porque a gente não tem tempo de acomodar agora, né? Vamos combinar. Não, mas não dá mesmo. Não dá de jeito nenhum. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar e a gente tem que se conectar com essa história. E esse signo oculto, o que ele vai dizer para a gente, né? Ele vai dizer qual é o nosso dom, porque na realidade, pela astrogenealogia, você tem que dar olhada para esse signo oculto, porque é lá onde tem a memória da sua família, onde tem a sua força, onde tem a sua essência, onde está a cura para sua família, para sua árvore familiar, né? Onde você conta toda a história dela. Então, você olha para esse arquétipo e você pergunta, né? Qual é o código da minha mãe? Qual é o código do meu pai? O que eu preciso fazer para poder reorganizar tudo isso? E aí eu tenho as dicas, as pistas que eu vejo pela memória, que eu vejo pelo signo oculto, que eu vejo pelas posições onde estão os planetas, que eu vejo pelas conversas que os planetas têm. Por exemplo, Saturno fala muito além tudo que a gente conhece de Saturno, mas Saturno no mapa astrogenealógico, ele fala muito dos mandatos familiares, né? Das ovelhas negras, dos bodes expiatórios, dos que vão trazer as histórias, dos comunicadores ou dos pacificadores, eles vão contando essa história para a gente, né? Na realidade, é uma projeção, é um espelho que a gente vai tendo através desses mandatos para a gente não ter, através do padrão repetitivo, fazer essa correção, eu não diria uma correção, mas até por conta desse mapa que a gente está falando que é virgem, fazer a cura dessa história, né? Porque na realidade, senão o que acontece? Quantas vezes você escuta nas histórias familiares, fala assim, nossa, as mulheres da minha família, todas elas acabam se separando. Nossa, nas histórias da minha família, isso é uma questão que vem de genética, todos são diabéticos. E na realidade não tem nada a ver, tem a ver com o padrão que está repetindo, por que toda aquela família precisa ser diabética, por que toda aquela família precisa casar e descasar, porque na realidade, sabe aquela história? Eu já vi esse filme, só muda o local e o personagem, pode ser chinês, pode ser espanhol, pode ser português, mas o cara tem sempre os mesmos defeitos e não dá certo. Então, você casa com um, separa, aí depois casa de novo, separa, porque o problema é o mesmo. Porque, na realidade, você está repetindo o mandato. Você não está olhando por que é que aquele filme está repetindo. E aí eu digo, a gente está evoluindo numa oitava superior, na roda de Sansara, ou a gente está evoluindo na roda do hamster? Porque tudo que a gente repete o padrão, a gente vai virando sempre no mesmo lugar. E aí, acaba repetindo para o próximo, e para o próximo, e para o próximo. Então, o mandato vem trazer para a gente essa coisa de iluminar, de mostrar como é que a gente consegue fazer a correção, de mostrar qual é o seu dom, de mostrar o que você precisa fazer para que aquilo não continue se repetindo. Né? E aí a gente pode perguntar, e para que serve tudo isso? Né? O que adianta eu saber de tudo isso que meu pai, que a minha mãe, que a minha avó, que meu bisavô? Adianta no sentido que, assim, depois que você tem todas as informações, aí você parte para uma parte prática, que você pode fazer ou através de constelação, ou através, como você falou, das questões que eu vou já mostrar aqui,
das esferas. Deixa eu ver se aparece aqui também de novo. A nossa esfera. Ó, dá para você ver? Dá. Vou botar assim, que acho que é melhor, né? Isso. Então, isso aqui é um mapa, né? Cada esfera representa um planeta, que logicamente a pessoa que vai fazer o trabalho com a esfera não sabe o que cada esfera representa. É um trabalho lúdico, semelhante ao jogo da Oca, né? Esse trabalho, essas esferas, quem projetou, quem fez foi o nosso professor, o Enzo De Paola. Isso é uma técnica que ele usa, né? Que ele criou, inclusive. Que você faz uma constelação e aí você faz o trabalho lúdico, e depois que você faz o trabalho lúdico aqui, você transfere isso para o mapa, que é aquele mapa que eu mostrei para você, e aí a gente vê, através das esferas que você trabalhou, quais foram os personagens que foram trabalhados ali nessa esfera para poder comparar, para poder transpor no seu mapa e trazer para você, do seu inconsciente, do mais íntimo da sua alma, porque você não sabe, porque esse trabalho é totalmente lúdico e é totalmente do coração, porque você não entende o que você está fazendo. Aí depois, quando a gente transpassa para o mapa, aí você faz as ligações e você percebe da onde que vem toda essa sua essa sua questão, esse fio de Ariadne que você está querendo sair do labirinto e poder ter a sua própria luz. Então, a ver se eu entendi, né? Então seria um atendimento de autoconhecimento, de revolução. Agora, esse das esferas é algo separado. Isso, é um outro trabalho, por exemplo, que nem no jogo da Oca, você tem um tema que é o fio de Ariadne, então você tem alguma coisa que você queira trabalhar, por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco, né? Por que na minha família, todas as mulheres se separam, né? Eu quero quebrar esse padrão. Então eu me separei, então eu faço padrão. Por que eu não tenho resultado nas minhas relações afetivas? E aí eu faço o trabalho com as esferas, mediante o trabalho, as esferas que foram escolhidas, os signos que você colocou, o formato que você fez, eu transponho isso para o mapa, faz uma combinação das esferas para o seu mapa astrogenealógico, e aí a gente decodifica da onde que veio essa história, por que ainda está na sua memória, por que você ainda não superou, e a gente faz todo esse trabalho, toda essa purificação de repente. Né? Porque na realidade, quando você faz um trabalho, você purifica toda a história. Quando você encontra um buscador na família, você está interrompendo o padrão e trazendo coisas novas dali para frente. Por isso que, inclusive, às vezes, os nossos antepassados ressachavam as ovelhas negras ou os bois, porque era muito desconforto. Ia tocar muito em feridas. Mas hoje em dia, eu acho ótimo a gente ser as ovelhas negras, eu acho ótimo a gente ser... Como é o nome daquele filme que a gente assistiu, inclusive, que a gente as duas somos... Isso, que a gente rompe padrão. Pois é. Né? Exatamente. Então, eu quando assisti essa série, me senti, falei, pronto, resolvido o problema. Acabou a terapia para esse tema de culpa. Não tenho culpa. Exatamente. E você falou uma coisa interessante. Por que é que essa questão, a gente está, pelo sistêmico, a gente consegue resolver as questões, né? Você vai falar, nossa, mas eu faço 500 anos de terapia e não resolve. Porque, na realidade, não que a terapia não sirva, ela serve, com certeza. Mas é que nessa questão você vai percebendo, você está pondo uma luz, você está entendendo que isso está no seu gen. Então você tem que ter um outro olhar. Peraí, pode falar. Que não entenderam o nome da série, Nada Ortodoxa. Que, como a gente falou telepaticamente,
O pessoal está pedindo, pronto. Isso, nada ortodoxo, exatamente, né? Então, é uma questão que você vai olhando para isso e você vai reencontrando as suas raízes, você vai entendendo os porquês, você vai tomando consciência, que é a grande chave desse trabalho da astrogenealogia. Você ter consciência de que aquilo você está fazendo pertence à sua árvore, não é seu porque você não viveu aquilo, mas você tem a luz para você saber como que eu consigo fazer diferente e resolver esse padrão. Porque eu sei a causa. Isso. Né? Porque eu sei a causa. E eu acho que dá uma ressignificada na tua própria existência também, no aqui e agora, né? Claro, você dá um significado no que é. Por quê? Porque a gente se converte naquilo que a gente veio ser, que está no seu mapa. Nós somos estrelas que viemos brilhar. Nós temos o DNA divino e nós viemos aqui como parcela divina para fazer o trabalho. Então a gente, né? Então a gente se converte naquilo que a gente é. A gente acaba trazendo esse brilho dessa estrela. Porque esse trabalho todo de astrogenealogia, eu diria para você assim, quando você se olha no espelho, você consegue só ver a frente, você não vê as suas costas. Você só vê as suas costas se você tem um espelho atrás de você. E esse trabalho vai colocar esse espelho atrás de você para você poder ver frente e costas, da onde você veio e para onde você vai. E aí você fica inteira. Muito legal. Você traz... É uma coisa que você vai reproduzindo todas essas questões sem ter que repetir por doenças, ou por dores, ou por vícios, ou por repetição, só trazendo por lealdades que te tragam a prosperidade, a abundância, a interrupção dessa questão. O que vem é a consciência daquele padrão que se está perpetuando. Isso. É isso. Exatamente. E da origem que ele vem, por exemplo, ele pode vir de questões de pessoas que foram de imigrantes ou de pessoas que lá naquele tempo tiveram abortos e agora aqui você de repente pode não ter filhos ou ter filhos gêmeos para poder compensar os abortos que foram feitos. Então você vai compreendendo toda... Na astrogenealogia, uma coisa que a gente tem percebido muito é assim, em geral, né? Não é uma regra padrão. Mas às vezes, mulheres que têm abortos, logo em seguida engravidam, elas podem ter gêmeos. Porque aí meio que repõe, né? Meio que recompensa, inclusive os abortos que os pais fizeram, os avós, conscientes ou não, porque na astrogenealogia você conta abortos conscientes, abortos não conscientes, filhos nascidos e filhos não nascidos. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu fiz outro dia, conversei com uma pessoa e ela, em teoria, é uma filha única, viva. Mas a mãe já tinha feito 2 abortos, então, na realidade, ela é a terceira. Então, o peso de ser filha única, entre aspas, não existe, porque ela é a terceira filha. E, geralmente, o filho caçula é o que recebe mais bênçãos, né? Mais presentes, às vezes até ele nem está pronto para receber tudo aquilo, mas o terceiro é sempre o mais largadão, o sempre que todo mundo é mais condescendente, o primeiro é aquele que é mais exigido, o primeiro é aquele que tem que ser o primeiro em tudo, então tem esse peso, e aí a gente suaviza esse peso. Muito legal. Né? E aí, através desse trabalho aí das esferas, a gente consegue identificar todas essas informações, todas as emoções contidas, bloqueadas, enfim, todas essas coisas que estão implícitas nelas.
Maravilhoso. Eu acho que agora a gente falou bastante. Eu queria ver se alguém quer fazer uma pergunta, o que você acha? Acho E maravilhoso. depois eu queria fazer um pequeno exercício, porque a gente já está quase 1 hora aqui falando. Você está aí com o relógio. Eu estou aqui olhando, faltam, sei lá, uns 5, 10 minutos. Se bem que agora me disseram que não corta mais de 1 hora, mas enfim. Eu queria ver se ninguém quer fazer pergunta, eu queria fazer um pequeno exercício, se você achar legal. Claro que sim, claro, eu acho maravilhoso, né? Eu acho que cada exercício mental que nós trazemos, nós desenvolvemos essa massa cerebral. Isso. Muito necessária, né, com Urano em Touro. Nossa, nem me fale com esse mapa lindo, maravilhoso, né? Esse Saturno, esse Júpiter, todos em Aquário, começando essa trajetória e tudo mais. Então, perguntaram se é feito online. Então, é feito online. Quem quiser, entre em contato com a Michele, @Michele Sulam, com 2 L's, né? Isso, o Michele 1 L e o Sulam 2 L's. E aí vocês entram em contato, marca com ela vai explicar como é que funciona, se primeiro uma coisa, se primeiro outra. Aí é com ela, tá? Mas eu acho que é muito bacana ela ter trazido esse conhecimento que está disponível para que a gente possa estar trabalhando as nossas emoções, né? Em momentos tão delicados do planeta. Nossa, nem me fale, momentos super delicados, né? E que está agora um resgate muito importante dessa história toda, né? Porque a gente está precisando resgatar essa nossa história, né? Que é bem propício, como a gente comentou agora há pouco, essa lua cheia e no eixo Câncer-Capricórnio, está contando exatamente isso. Alguém nos perguntou se precisa saber muito da história da família para conhecer, fazer esse mapa. Não, o ideal seria quanto mais dados você puder ter, melhor, mas não é necessário, porque eu, por exemplo, comecei essa história até porque eu sou filha única, não tenho filhos, não tenho mais, como você sabe, mais ninguém, não tenho irmãos, e eu fui começando a buscar o que seria da minha família, da minha ancestralidade, a hora que eu não tivesse mais nesse planeta. Qual a herança, ou qual a história que eu deixaria da história familiar do meu pai, do Sula, e da família da minha mãe, os Betito. O que eu deixaria nesse planeta uma vez que eu não tenho descendentes? E aí foi por isso que eu comecei a fazer toda essa busca astrogenealógica, facilitada, né, quando eu conheci o pessoal da Astrogenealogia Brasil, que trouxe todo para mim esse conhecimento e eu vi, olha, é possível deixar algo mesmo não tendo descendentes, porque você está honrando a sua história. Exato. Está honrando a sua história, bem por aí mesmo, e sendo maior que eles, né? Então, na realidade, a gente sempre vem depois deles, a gente é pequeno perante eles, mas é grande perante a vida. Então, a gente vai estar deixando essa história para eles, honrando eles, engrandecendo eles mais, e a gente se colocando no nosso lugar, ocupando o nosso espaço nessa árvore, esse lugar de pertencimento, de hierarquia, de troca, de dar e receber. Então tá, só para que a gente não perca aí muito, se por acaso corta, porque para mim outro dia cortou, né? Faz aí. Então vamos lá. Por se acaso. Então eu vou pedir para que vocês fiquem numa posição confortável. Se vocês quiserem, o ideal seria vocês ficarem de olhos fechados, mas se vocês não quiserem, tudo bem, não tem problema. Fique só numa posição confortável, de preferência sentados, com a coluna ereta. Respira profundamente. Puxa a respiração e quando você expirar, você relaxe. Procure quando você expirar soltar mais do que inspirar, porque a gente acaba respirando muito curto, respira muito no peito. Puxa
a respiração lá embaixo, para a barriga, né? Para o ventre. Vai se sentindo mais relaxada, mais tranquila. E aí eu vou pedir para você, em determinado momento, olhar à sua frente e ver à sua frente os seus pais, um de cada lado. A sua mãe de um lado e o seu pai do outro lado. E atrás dos seus pais estão os seus avós. E atrás dos seus avós estão os seus bisavós. E assim vai indo toda a sua cadeia da sua árvore genealógica. Vai respirando e vai relaxando cada vez mais. Vai olhando para essa sua ancestralidade. E vai aos poucos se permitindo sentir e expressar essa gratidão a todos eles que geraram a vida para você, um após o outro, até chegar até você. Vai respirando e agradecendo. Se você quiser dizer em voz alta, tudo bem. Se você quiser falar baixo, gratidão pela vida e por tudo que recebi de vocês. Inspira profundamente. Vai se relaxando cada vez mais. E agora, você olhando para todos esses seres, esses personagens à sua frente, você se imagine que você está com uma caixa na mão. E dentro da caixa, você abre e você vê tudo que tem lá dentro. Nada te pertence, mas pertence para os seus antepassados, para todos aqueles que estão à sua frente. E aí, se você quiser, você faz uma reverência de agradecimento a eles. Entrega a caixa simbolicamente na mão da sua mãe ou do seu pai. E diz para eles: deixo com vocês tudo o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. Dá uma respiração profunda, vai relaxando, agradece para tudo e para todos como eles foram e como eles são. E no seu tempo, no seu momento, vai se sentindo no aqui e agora, vai respirando, vai mexendo o corpo, e quando se sentir bem, abra os olhos. Tinha que ser com você, né? Tinha que ser comigo. E que honra minha que seja comigo. Nossa, que maravilha ser comigo. Abraço. Tinha que ser. Gratidão infinita, Michele. De verdade, gratidão infinita. E eu fico assim muito honrada, muito feliz de ver você assim muito maior que todos. Né? 28 segundos, um beijo grande. Gratidão, gratidão a todos que estiveram. Subir a montanha. Isso, vamos subir a montanha. Despeça-se das suas presas nessa lua cheia no eixo Câncer-Capricórnio. Seja livre, seja a luz que você veio ser. Não tenha medo de subir a montanha.